Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Trago aqui agora a mensagem semanal, a mensagem da semana para o seu coração. E é uma palavra, ela é para a igreja. Ela é bem para a igreja mesmo. É uma palavra congregacional. Para você trabalhador, você ceifeiro, você que trabalha na seara do Senhor, você que entendeu que tem um chamado e se dispôs ao serviço ministerial, você que sente dentro de você um desejo de fazer algo para o seu Senhor. Essa palavra é para você. E principalmente para os irmãos que entendem que tem um chamado, já ouviram de Deus uma ordem e se privam de fazer, se privam de se empenhar no trabalho ao Senhor. Eu tenho uma palavra para o seu coração que ela te pegue de dentro para fora e te desperte para este tempo, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem dito e está dizendo à igreja. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo, ele bem pastoral com a igreja tessalônica, ele dá alguns conselhos, né? E nos conselhos finais, ali eu vou ler a partir do verso 6, diz assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Amém, irmãos? Fala de trabalho, e eu quero trazer nesse contexto congregacional de igreja. É lógico que Paulo está sendo pontual ali em relação a trazer recursos, a família, as pessoas trabalharem para levantar recursos para sua casa, mas quando se fala de trabalho, quando se fala de igreja, nós entendemos logo a nossa responsabilidade ministerial. E eu quero te trazer para essa mensagem, para essa reflexão e para que você se contextualize nesse cenário aqui. Quando nós falamos de trabalho para o Senhor, nós entendemos o peso e a responsabilidade disso. E as pessoas que vão na igreja vão buscar alimento, vão buscar o pão, a palavra, vão buscar refrigério, transformação, cura. E nós, quando já entendemos que somos filhos de Deus e quando já nos colocamos na posição de servos, quando entendemos o nosso id, quando entendemos a nossa chamada, você entende que a partir do momento que você está em Cristo, a nova criatura deve fluir, funcionar. Você lembra de ser um galho da árvore, você lembra que você é uma semente que o Senhor lançou na terra para frutificar. Então existe uma responsabilidade sobre a sua vida desde quando você se rende ao seu Senhor. Desde quando você entende que é nova criatura, há uma responsabilidade de Deus para a sua vida. Há uma missão. O reino de Deus é promovido por homens e mulheres cheios dele, cheios de Deus. A terra espera com expectativa que os filhos se manifestem, se revelem. Então nós entendemos que temos que ser frutífero. A palavra diz que aquele que não dá fruto, o Senhor lançará fora. Então você entende sua responsabilidade. E Paulo aqui, eu vou usar esse texto, quando ele diz, olha, nós trabalhamos noite e dia, nos empenhamos para dar exemplo para vocês, para que vocês entendam a importância do trabalho, para que vocês entendam a importância que é se dispor. E aí ele deixa frisado, olha, se tiver alguém no meio de vocês que é desordenado, desorganizado, não é empenhado, se afaste destes, porque estes não agregam, pelo contrário, eles só extraem de vocês. E, irmãos, eu quero aqui trabalhar com essa mensagem, isso em nosso meio. Enquanto congregação, eu falo para você como pastor, não seja alguém que só vem para a igreja para comer do pão. Não seja alguém que vem para a igreja só para usufruir o que o irmão tem a oferecer. Você tem que trazer algo. Você tem que servir com alguma coisa. Você tem que ser útil para o reino de Deus. Não seja alguém que entra na fila da bênção e quer só receber. O que tem para mim hoje? Não. O reino de Deus ele não é para estes. Aí Paulo frisa no final, aqui onde eu li,
Aquele que não trabalha, que também não coma. É pesado isso, mas é real. O reino de Deus fala de serviço, prontidão, servir uns aos outros em amor. Se eu não sirvo para nada. É uma palavra que ela precisa entrar em nossos corações como nova criatura. Você precisa ser útil para o reino de Deus. Aonde você pode cooperar na casa do Senhor, aonde você pode contribuir para que a glória de Deus se revele através do seu serviço. Nós, enquanto congregação, eu falo hoje para a nossa igreja que está em processo de construção, os nossos trabalhos ali ainda estão sendo desenvolvidos de uma forma limitada, mas você pode cooperar de alguma forma. Você pode se dispor. Não espere que alguém chegue e te diga, faça isso. Não, se coloque à disposição e diga, o que eu posso fazer? Você quer promover o reino de Deus? Seja útil para a sua igreja. Seja útil para o seu pastor e seja útil para os seus irmãos. Sirva os seus irmãos. Às vezes nós nos contentamos em só nos assentar e comer o pão que está sendo servido. E talvez não nos atentamos que o Senhor nos chamou para servir o pão. Talvez nós não nos atentamos que o Senhor nos chamou, nos salvou, nos lavou para servir uns aos outros em amor. Eu gosto muito de falar de Paulo quando se trata de serviço. Paulo, em um dos seus tempos de prisão, ele cita um homem que eu gosto muito de falar sobre ele. Pouco conhecido. Ele se chama Onesíforo. Paulo fala que em suas prisões, em uma delas, ele não recebeu visita. Ele esperava ser visitado por tantos discípulos que ele formou, por tantas pessoas que ele abençoou, mas ele não foi. De repente aparece Onesíforo. Alguém pouco conhecido, talvez você não conheça esse nome, mas ele foi lá. E Paulo vai dizer que Onesíforo levou para ele refrigério, levou para ele ânimo, refrigério, alegria. O que ele fez, irmãos? Só visitou ele. Só foi lá para dizer, olha Paulo, eu estou aqui. Você é bênção. Levou uma palavra motivacional, levou uma mensagem. Ele estava lá quando precisava estar. Entenda que não se fala, a gente não vai ver mais falar de Onesíforo, mas Onesíforo é registrado na Bíblia como o homem que levou refrigério. Quais são os seus registros? Como você tem sido registrado no reino de Deus? Alguém que abençoa pessoas, alguém que leva refrigério para pessoas, alguém que deixa um legado na vida de pessoas. Às vezes você olha para o seu cenário congregacional e fala, mas não tem nada para eu fazer. Tem sim, irmãos, tem muita coisa que nós podemos fazer. Se você me mandar uma mensagem e me perguntar, pastor, no que eu posso ser útil, eu vou te apresentar várias coisas. Mas seja útil. Não só vá na igreja participar de um culto, seja um culto a Deus. Oferte a sua vida ao Senhor. A Bíblia nos convida a suportar uns aos outros. E aí quando a gente vê essa palavra suportar, a gente pensa que é aguentar o irmão chato, e não é. Suportar é dar suporte. É carregar aquele que não consegue não consegue andar, é você ser o suporte dele. Você levá-lo até o destino. Seja suporte de alguém. Auxilie, seja um instrumento de Deus. Você pode participar mais ativamente dos seus trabalhos, dos trabalhos da igreja. Por mais que sejam poucos, a igreja, como eu disse, passa por uma transição, um processo de construção, mas nós temos trabalhos, temos coisas que você pode ser útil. Se você tem um chamado de Deus, não aceite ser somente um ouvinte. Eu abro esse leque, irmãos, para todos, não é só para o irmão que é diácono ou pastor. Não, é até o irmãozinho que chegou agora. Ele pode ser útil, ele pode desfrutar e fluir. E principalmente para os obreiros, né? Eu não tenho pastores que só vão pregar. Isso é inadmissível. Pastor que só vai lá no domingo pregar e não tem mais contato com a igreja. Não participa da oração, não participa dos trabalhos. Você precisa ser ativo. Precisa ser participante. É lógico que a gente entende as responsabilidades, as ocupações, porque todos temos, mas nós precisamos ser ativos no corpo de Cristo. Nós precisamos ser participantes daquilo que Deus está fazendo. Você precisa ser despertado para que sejamos frutíferos para o reino de Deus. Para que você faça o que Paulo disse à Tessalônica, à igreja tessalônica. Eu fiz para ser exemplo. Eu pratiquei um bom trabalho dia e noite
para deixar para vocês um modelo. Irmãos, nós queremos deixar um legado e um modelo, mas nós precisamos ser o exemplo, nós precisamos deixar esse modelo. Então faça mais. Talvez você vá na igreja e quer que a sua família vá também, mas como você tem se apresentado ao Senhor? Como você quer exigir da sua casa se você mesmo não se cobra? Se você mesmo não se apresenta como um bom trabalhador, uma boa trabalhadora do reino? Nós oramos para que Deus desperte os trabalhadores da seara. Grande é a seara, pouco são os ceifeiros. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Que essa palavra te balance, que você se disponha mais, ajude mais. Não espere te dizer, faça isso. Use essa palavra a partir de hoje. O que eu posso fazer? Eu tenho dito isso nesses últimos cultos, irmãos, e eu quero frisar muito isso. A gente não quer mais pessoas que vão chegar e vão dizer, olha, pastor, eu vou vestir a camisa. Não. Vestir a camisa qualquer um veste, irmãos. Quando a gente vê um time jogando futebol, tem os torcedores que vestem a camisa do mesmo jogador, mas eles não jogam o jogo. Vestir a camisa qualquer um pode vestir. Eu estou te convidando para suar a camisa, para se doar, entendeu? Para se empenhar, que o Senhor te desperte. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles não se contentam em não fazer, eles fazem. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles querem fazer mais, eles levam refrigério para os seus irmãos. Nós estamos num ambiente congregacional e nós precisamos deixar exemplos, ditar modelos. O reino de Deus, ele é confiado para homens e mulheres que se dispõem para o serviço. Então eu quero, através dessa palavra, te chamar para o trabalho. Eu vou deixar aqui também em Gálatas 6, verso 2. Carregar os fardos um dos outros. Assim cumpre-se a lei de Cristo. Você entende que o reino de Deus está atrelaçado a servir o seu próximo? Os mandamentos eles são baseados na sua vida para com Deus e na sua vida para com o próximo. Perceba isso. E aí a gente vem em Gálatas agora dizendo, olha, para cumprir a lei de Cristo, você está preocupado em ser um bom filho, uma boa filha, então sirva o seu irmão e carrega o fardo dele. Está entendendo, irmãos? Não deixe o irmão trabalhar sozinho, não. Tem um irmãozinho que mexe com alguma coisa lá na igreja, arruma a cadeira, faz a limpeza de alguma coisa, ajuda ele. Não deixa o fardo só para ele, não. Carrega o fardo junto com ele. Tem as pessoas que fazem visita, ajude na visita também. Visite alguém, leve o evangelho para alguém, sirva alguém. Tá entendendo, irmãos? É a igreja de Cristo, ela se move dessa forma. É uma palavra exortativa e ela soa e tem que soar. A minha função aqui é ser profeta na sua vida. Talvez muita coisa na sua vida não anda porque você não entendeu a ordem que o Senhor te deu. Talvez muita coisa está travada ministerialmente porque você não se dispôs de fato para o serviço. Você ganhou talvez o título, mas não ganhou o peso da responsabilidade. Não adianta orar por unção se você não se dispõe para fazer aquilo que precisa ser feito agora. Não adianta pedir Deus mais se você não é fiel no pouco que você pode fazer agora. Carregue o fardo desse irmão que está ao seu lado. Talvez você veja alguém cansado na sua igreja, no seu meio congregacional. Eu estou trazendo o âmbito congregacional porque começa na nossa casa, parte para a nossa congregação. E a gente já tem falado muito sobre casa, sobre ser útil no nosso lar, transformar lá. A gente teve um trabalho de casa, eu e a Jaqueline ministramos sobre casal, criação e instrução dos filhos. E agora a gente entra nesse âmbito familiar, ministerial. Ser família na igreja, Creio que ficou claro. Então, ser útil para o reino de Deus é ser útil na sua igreja. O Senhor, Ele nos inspira a ser congregacional, quando Ele nos ensina a carregar os fardos uns dos outros, a amar o nosso próximo como nós nos amamos e ser úteis para o reino nas pessoas. Promova o reino. Perceba que Paulo enfatiza o quê? Eu me esforcei, eu trabalhei muito para deixar um modelo. Então é inadmissível que quem não trabalha coma como aqueles que trabalharam muito estão comendo. Se você senta na mesa do Senhor para comer do pão do Evangelho, você precisa trabalhar também. Você precisa servir a mesa também. Você precisa cooperar também.
Sirva a igreja, sirva seus irmãos, seja útil. Não esperem te pedir, se ofereça. Amém, irmãos? Essa palavra é para nós como igreja, para fluirmos, fortalecermos o nosso espírito naquilo que o Senhor nos chamou e para que você prospere naquilo que Deus te chamou. Deus vai te usar muito. Deus vai levantar você para um ministério. Mas seja fiel no pouco. Honre o Senhor nos detalhes, nos pequenos detalhes, nos seus irmãos que estão próximos de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Medite nessa palavra, nos textos que eu citei, para que o Senhor possa te abençoar cada vez mais e você cresça e flua em nome de Jesus.